Buenas, gurizada! Voltamos hoje então para nossa segunda parte sobre a música na cultura indígena. No nosso último vídeo nós falamos sobre os costumes e os hábitos indígenas que são comuns no nosso dia a dia, algumas das características da formação das suas aldeias e quem são as suas principais lideranças, como dividimos estes povos a partir do seu tronco linguístico e o que é tronco linguístico. Falamos também sobre 3 etnias especificamente: Tupi-Guaranis, os Caingangues e os Charruas, o significado sagrado que a música possui para estes povos e sobre o que ela pode falar, sobre suas entidades espirituais, seus deuses, sim, deuses, porque os índios são politeístas, eles acreditam em vários deuses, e tantas outras coisas que nós já vimos no vídeo anterior. Se tu não viu, vai lá assistir a música na cultura indígena parte 1. Caramba, a gente falou sobre tudo isso. Curiosidade: o contrário de politeísta é monoteísta, que vem do grego antigo. Monos, um, theos, Deus, um só Deus. A maioria das religiões do mundo são politeístas. A minoria delas são monoteístas. As principais são a religião cristã, islâmica e judaica. As canções indígenas eram consideradas simples demais pelos primeiros europeus que para cá vieram, sem muitas variações na melodia e no ritmo, não chamando assim a sua atenção, sendo consideradas primitivas e sem valor pelos colonizadores e conquistadores. A música para esses dois povos possuía funções completamente diferentes. Como já vimos no vídeo anterior, para os europeus e grande parte do povo ocidental, a música possui uma função de entretenimento, não era diferente naquele período. Podemos ver isso na própria carta escrita por Pero Vaz de Caminha. Quem não sabe, o Pero Vaz de Caminha era o responsável por relatar a viagem que deu origem ao descobrimento do Brasil. Então aquela viagem feita por Pedro Álvares Cabral, ela foi toda relatada e foi enviada uma carta para o rei na época de Portugal, Manuel I, descrevendo muitas coisas sobre o descobrimento. E entre alguns desses relatos, há um marujo que possuía uma gaita, um acordeon. Entre um desses momentos, esse marujo pega seu acordeon e vai tocar na beira da praia lá junto com os índios e com os europeus que estavam ali, fazem uma festa e todos se animam, então alegrando tanto europeus quanto indígenas. O poder da música de unir povos mesmo sem falar a mesma língua. Tá lá na carta lá, é só tu ler. Já os indígenas tinham na música algo como sagrado, ritualístico. Logo temos o choque de cultura! Por isso é tão difícil acharmos arranjos ou escritos sobre a música indígena nesse período mais antigo da história do Brasil, até mais recente também. É um pouco complicado achar algo específico. Muitas vezes nós temos que ler muito e ir atrás de muitos artigos, muitas publicações para conseguir tirar um pouco desse conhecimento. Isso muito porque quem detinha o poder da escrita naquela época, isso mesmo que tu acabou de ouvir, ler e escrever é um poder adquirido. Essa história de todo mundo aprender a ler e escrever, hoje em dia como temos no nosso país, é algo recente. Então tu imagina naquela época quem sabia ler e escrever. Era um poder da escrita. Essas poucas pessoas que escreviam não tinham interesse de ficar registrando o tipo de música que eles não gostavam, o tipo de música que eles achavam primitivos. Então por isso que temos pouco acesso a informações desse período. Já pensou se o povo indígena daquela época tivesse uma escrita da sua própria língua? Como seria a sua versão sobre o descobrimento? Bom, somado tudo isso que eu falei agora, com o passar do tempo, os povos indígenas também começaram a evitar esse contato com os europeus, já que normalmente esses contatos, através de muitos bandeirantes, que é um assunto para uma outra aula mais adiante, esses contatos viravam escravidão. Sim, os indígenas brasileiros já foram escravizados. E quem não aceitava virar escravo, morria. Contudo, a sua música é muito mais vocal que instrumental. E as suas letras das canções são curtas e repetitivas. Então, se juntarmos tudo isso, a visão que se tinha em relação à música indígena como sendo algo mais primitivo, e o afastamento que se deu desses povos em relação ao contato com os europeus, e os pouquíssimos escritos referentes à música indígena desse período, a gente pode afirmar que a música indígena tem pouca influência na formação da música brasileira como a conhecemos hoje. Mas podemos afirmar que em relação ao vocabulário e à culinária,
a influência cultural indígena é muito grande. Durante o nosso dia a dia, nós usamos muitas palavras de origem indígena e temos muitos alimentos de origem indígena que fazem parte do nosso dia a dia. Você sabia que um músico indígena possui muito respeito e até algumas regalias na sua aldeia? Inclusive na época quando havia as guerras entre as tribos rivais, entre umas e outras, um dos únicos que eram poupados da morte era um músico, o indígena músico. Claro, pensa comigo, se a música é sagrada, quem faz a música acontecer, esse cara merece respeito. Cabe ressaltar que após a vinda dos jesuítas para o Brasil e América do Sul em geral, com a missão de catequizar os povos indígenas, aquelas tribos ou indivíduos que aceitavam ser catequizados, junto com os padres jesuítas, formavam cidades que chamavam reduções ou missões jesuíticas. Demonstravam aprender e executar trabalhos artísticos com maestria, suas esculturas, instrumentos que tocavam como flautas e violinos, tocavam músicas complexas e muito bem executadas. Não estou querendo dizer aqui que após essa influência cultural dos jesuítas, eles se tornaram culturalmente melhores, ou que antes eles eram culturalmente melhores, ficaram piores. Não é nada disso que eu estou querendo dizer aqui. O que eu quero afirmar é que qualquer ser humano no mundo estimulado da forma correta e treinando da forma certa é capaz de aprender. Simples assim. Uma outra maneira de tentar entender a relação com os povos indígenas nesse período da história do Brasil é através dos quadros pintados nesta época, porque a arte, ela mostra o dito aonde não está escrito. Mas que bela frase, hein? Vou te indicar 2 pintores para te olhar os quadros deles, para entender através de um outro olhar a história do Brasil. O primeiro, o francês Jean-Baptiste Debré, e o segundo, o alemão Johann Moritz Rugendas. Ambos vieram para o Brasil e retrataram o Brasil daquele período colonial, sobre as suas manifestações culturais que aconteciam, sobre as questões que aconteciam dentro da mata, sobre navios que chegavam no Brasil, sobre muitas coisas interessantes da época. É uma maneira interessante de tentar entender o Brasil desse período de uma outra forma. Isso era muito comum naquele período, gente. Muitas vezes encaminhavam pintores e às vezes até botânicos para este novo mundo, como era chamado, o continente americano, para se pintar e retratar tudo que fosse conhecido. Naquela época a informação não chegava tão rápida como hoje em dia, então através das pinturas e os botânicos que vinham aqui desenhar animais e plantas, poderia-se saber melhor como que era este novo mundo. Um exemplo bem peculiar aconteceu aqui na capital do Rio Grande do Sul. O francês Saint-Hilaire esteve em Porto Alegre e retratou muito dos costumes e hábitos da época aqui. E uma das coisas muito interessantes é que ele dizia que para se dar bem em Porto Alegre, deveria-se aprender a tocar um instrumento, pois todos aqui tocavam. E as mulheres eram exímias pianistas. Hoje, inclusive, tem um parque em Viamão chamado Parque Saint-Hilaire, em homenagem a ele. Então digita lá no Google Imagens, Rugendas, vai aparecer muitos quadros. Se quiser saber específicos sobre os indígenas, escreve Rugendas, indígenas. Escreve Debré, vai aparecer muitas coisas também, tá? Sobre os seus instrumentos, a sua maioria são de sopro e percussão, sendo feitos de sementes, madeiras, fibras, pedras, objetos, cerâmicas, ovos, ossos, chifres, cascos de animais, couro, etc. Podemos citar alguns instrumentos como a trombeta de Jurupari, utilizado para marcar a passagem da adolescência para a vida adulta de um índio. Diversas flautas como a flauta pan, maracas, guizos, bastões de ritmos e tantos outros instrumentos. Importante! Isto que eu estou trazendo aqui hoje para vocês é sobre um relato histórico. Pouquíssimas tribos indígenas hoje, ainda no Brasil, vivem isoladas. Hoje a relação com as tribos é diferente. Os indígenas estudam, têm seus trabalhos, alguns buscam até mesmo fazer faculdades e se profissionalizar em uma profissão para poder atender nas suas tribos. Então são contextos históricos e sociais diferentes. Entender um pouco sobre o passado
e entender um pouco dessa cultura faz com que possamos entender e respeitar mais este povo que convive dentro do nosso país e que aqui já estava antes mesmo dos colonizadores e conquistadores. Afinal, entender o belo, o bonito e a história do outro é a melhor forma de entender a minha própria história, e dessa forma os preconceitos e rótulos caem. Valeu, gurizada! Esta foi a aula de hoje. Na próxima eu vou trazer algumas histórias sobre alguns personagens indígenas muito importantes. Valeu! Até a próxima!